Oi gente, voltei com mais um vídeo neste canal. Hoje eu vim trazer pra vocês uma comparação muito pedida há um tempo atrás já, pra variar. Eu sei, gente, não tem como me defender, eu sei, mas eu estou tentando, eu juro. Cláudia, senta lá. Enfim, gente, como vocês viram no título, hoje é dia de comparação e resenha completa dos primers da Nina Secrets e da Bruna Tavares, que são primers que têm a mesma proposta, né? São bem parecidos, e por isso que vocês me pediram para eu comparar eles. Estou falando do primer Hydra Blur da Nina Secrets e do BT Blur da linha Bruna Tavares. Vou falar tudo para vocês sobre cada um, quais foram as principais diferenças que eu achei. Vou mostrar take de aplicação sem maquiagem e com maquiagem e vou começar falando tudo primeiramente sobre o BT Blur para vocês. Segundo a marca, o BT Blur é um primer matificante que suaviza as imperfeições através de um disfarce óptico instantâneo. Ele tem uma textura uniforme e toque aveludado que deixa a pele impecável, livre de oleosidade e com acabamento mate. Pode ser utilizado tanto sozinho como antes da maquiagem e contém vitamina E e é livre de parabenos. O preço médio do BT Blur é de R$ 52,90 e vocês encontram na nossa parceira Sunset Cosméticos com desconto usando o cupom RAIZA. E eu já vou mostrando pra vocês a aplicação dele na pele limpa com os dedos. E eu acho que vocês vão conseguir ver bem nas imagens que assim que você aplica o produto na pele, ele automaticamente já deixa a pele mate, preenchendo poros e linhas de expressão, disfarçando eles ao mesmo tempo. Ele tem um cheirinho que não me incomoda, tá, gente? É um cheirinho bem suave, que é até gostosinho, mas que depois que você aplica ele, ele some e você não sente mais. Eu fiz a aplicação das duas formas que são recomendadas, com os dedos e também com um pincel. Então, primeiramente, para mostrar na pele sem maquiagem, eu apliquei com os meus dedos. E, gente, você precisa de uma quantidade bem pouca, tá, de produto, mas também não precisa exagerar e aplicar pouco demais, tá? A aplicação correta desse tipo de primer é você ir dando batidinhas e não arrastando, porque se você arrastar, acaba que você retira o produto e não coloca ele no lugar e você não tem esse efeito de preencher poros e linhas. Então, mesmo que você aplique com os dedos ou com o pincel, é interessante que você aplique fazendo esse movimento de batidinhas para poder conseguir esse efeito máximo do primer no rosto. E eu acho que vocês vão conseguir ver bem o efeito que ele já dá assim de imediato no rosto. Assim que você aplica, ele já matifica a pele, já preenche os poros e as linhas e já disfarça bastante as imperfeições do rosto. Já o primer Hydra Blur da linha Nina Secrets proporciona pele lisa com um toque seco o dia todo. Ele disfarça poros e linhas finas, deixando a pele instantaneamente mais lisa e sequinha até o final do dia. Combina óleo de rosas e vitaminas que nutre a pele e possui ação antioxidante e auxilia na formação de colágeno. Tem um toque seco fácil de espalhar, prolongando a duração da maquiagem sem esfarelar. E basicamente é isso, gente, as propostas do Hydra Blur, tá? Com relação ao cheiro, gente, ele tem um cheiro muito fraquinho. Também não é um cheiro que chegou a me incomodar e depois que eu faço a aplicação do produto, ele some. Ele também tem essa textura que é mais cremosinha, bem parecida, assim, bem semelhante com a textura do BT Blur. Só que eu sinto que ela é um pouquinho mais translúcida, sabe? Parece que ela é mais transparente do que o BT Blur. Eu sinto também que o toque dele da pele é um pouco mais hidratante do que o BT Blur, então acaba que ele deixa um acabamento mais hidratante e não tão matificante quanto o BT Blur deixa na minha pele. E para aplicação eu fiz da mesma forma que eu fiz com o BT Blur, apliquei com os dedos uma pequena quantidade, mas também não tão pouca, espalhando com batidinhas para que o primer preenchesse bem os poros. E eu sinto sim que ele faz bastante diferença nos poros, nas minhas linhas, mas por ter esse efeito que é mais hidratante, ele não disfarça tanto quanto o BT Blur. Eu acho que vocês vão conseguir ver bem essa diferença nas imagens, que acaba que o Hydra Blur tem esse efeito um pouco mais glow do que o BT Blur e consequentemente fica parecendo com que os poros estão mais visíveis do que do lado que eu apliquei o BT Blur. Mas eu achei que ambos se comportaram de maneira semelhante com relação a linhas de expressão. Eu acho que a principal diferença entre os dois, assim, de imediato, quando você acaba de aplicar, é justamente esse efeito, esse acabamento que o Hydra Blur deixa mais acetinado, ao contrário do BT Blur, que deixa bem matificado. Esqueci de mencionar o preço pra vocês, tá, gente? Mas o preço do Hydra Blur é de R$ 59,99 e vocês encontram no site da Eudora e com as consultoras que revendem, né, Eudora em todo o país. Nesse primeiro teste, como eu falei pra vocês, eu não apliquei maquiagem, só apliquei os primers e fui viver minha vida. Fiquei mais ou menos 4 horas aí com esses primers no rosto e voltei pra mostrar pra vocês como é que tava a situação. E eu senti que o primer da Bruna acabou segurando um pouquinho mais a oleosidade do que o primer da Nina. Não foi uma diferença
assim gritante, meu Deus do céu, mas se vocês verem na imagem, vocês vão ver que realmente o lado da Bruna tava um pouquinho mais mate do que o lado da Nina. Já no segundo teste, eu apliquei ambos os primers com pincel, tá? Vou mostrar pra vocês também a quantidade certinha que eu apliquei em cada lado. E até uma observação que eu acabei esquecendo de mencionar pra vocês antes, é que parece que o primer da Bruna rende mais do que o primer da Nina. Eu sinto que eu preciso de mais primer da Nina pra poder cobrir o rosto todo do que do primer da Bruna, tanto que todas as vezes que eu apliquei, sobrou um pouquinho de primer da Bruna, enquanto eu acabei utilizando a quantidade inteira que eu tinha pegado do primer da Nina. Então eu senti aí essa diferença com relação ao rendimento dos dois. Enfim, como vocês estão vendo nas imagens, apliquei com o auxílio de um pincel, né? Um pincel para cada primer, né? Um de cada lado. E depois que eu apliquei a base, eu senti que a diferença principal foi com relação ao acabamento mesmo, porque parece que do lado que você aplica o primer da Nina fica mais glow mesmo, fica mais iluminado, mais hidratado, do que do lado que você aplica o primer da Bruna, que realmente é muito matificante, deixa a pele bem mate, bem sequinha. Outra diferença assim de cara que você já percebe dos dois lados é com relação às linhas aqui dos olhos, porque eu apliquei também os primers nessa região aqui pra ser como um primer de corretivo. Eu senti que o lado que eu apliquei o primer da Bruna, as linhas ficaram bem mais marcadas e a região ficou bem mais ressecada do que do lado que eu apliquei o primer da Nina. Além disso, eu senti que o corretivo ficou com um acabamento mais bonito do lado que eu apliquei o primer da Nina. Então, já percebi de cara essa diferença aí antes de começar o teste de duração dos dois lados. Bom, fiz o teste, fiquei mais ou menos 3 horas e meia com a maquiagem no dia, e com relação ao bigode chinês, eu senti que os dois lados estavam iguais, tá? Os dois lados estavam marcados, ambos não fizeram nada com relação a isso, então eu não senti nenhuma diferença assim boa. Ainda com relação às linhas, a situação que tava ali abaixo dos olhos piorou e ficou bem marcado assim, bem craquelado. Já tinha ficado marcado na hora, então com o passar das horas acabou ficando mais marcado ainda, ressaltando ainda mais as minhas linhas ali na região dos olhos, onde eu apliquei o primer da Bruna. Já com relação à testa, eu achei ok, eu achei que o primer ajudou a disfarçar as linhas da testa, além de ajudar também a controlar a oleosidade nessa região, que é outro fato que eu vou falar aqui pra vocês. O lado que eu apliquei o primer da Bruna tava com a oleosidade mais controlada do que o lado que eu apliquei o primer da Nina. A diferença principal entre os dois vai ficar nessa questão de controle da oleosidade. O da Bruna realmente controla a oleosidade bem, enquanto o da Nina, eu não senti que o da Nina fez muita diferença com relação a isso, sabe? Eu senti que minha pele ficou oleosa como ela normalmente ficaria se eu não tivesse usado o primer. E a outra diferença que foi bem gritante também foi com relação às linhas dos olhos, que como vocês vão ver, o lado que eu tô com o primer da Nina tá bem bonito ainda, e eu senti que o primer realmente fez bastante diferença e foi muito bom nessa questão de servir como primer para o corretivo, para evitar com que o corretivo craquelasse e que as linhas ficassem mais marcadas e o corretivo ressecado. E acabou que por conta dessa falta de controle de oleosidade, o lado que eu apliquei o primer da Nina fez com que as minhas linhas da testa parecessem um pouco mais marcadas do que o lado que eu apliquei o primer da Bruna, mas é mais mesmo por conta da oleosidade da pele, né? Porque a pele estava brilhando, então obviamente ia chamar mais atenção para as linhas de expressão do que do lado que estava mais matificado. Com relação aos poros, gente, eu vou ser bem sincera para vocês. Eu senti que ambos disfarçaram bastante na hora, né? Ajudaram a disfarçar bem, preencheram os poros, mas com o passar das horas eu senti que os poros voltaram a ficar aparentes e eu não percebi nenhum milagre, assim, nenhum nossa, ajudou a disfarçar meus poros o dia inteiro, não. Eu acho que esse efeito é mais no comecinho mesmo, nas primeiras horas, tanto que 3 horas e meia depois, que é um tempo assim bem reduzido, né, bem curto, em ambos os lados os poros estão bem aparentes e os primers não conseguiram fazer uma diferença com relação a isso. Bom, e apesar de serem primers que a gente pensa que são iguais, né, que tem uma proposta que é bem semelhante, acabou que os dois se comportaram de uma forma bem diferente na minha pele. Eu recomendo o primer da Bruna para quem busca um primer matificante que vai ajudar a controlar a oleosidade e que vai dar aquela ajudinha ali a disfarçar ali um pouquinho dos poros e das linhas. Como eu falei pra vocês, ele não vai fazer milagre na região do bigode chinês. No meu caso, eu nem passo ele nessa região, mas eu senti que fez bastante diferença nas minhas linhas da testa. Eu não recomendo que você utilize ele para servir como primer de corretivo, porque ele resseca demais, já que ele tem esse efeito mate e acaba causando o efeito contrário. Ele acaba deixando o corretivo mais seco e acentuando ainda mais as linhas de expressão e fazendo com que o corretivo craquele durante o dia. Já o primer da
Nina eu recomendo para quem busca um primer que é mais hidratante, que vai dar aquela ajudinha a disfarçar ali poros e linhas ali um pouquinho, principalmente para quem busca um bom primer ali para a região do corretivo. Eu senti que ele fez muita diferença, foi o meu uso assim favorito para esse produto. Realmente ele deixa o corretivo com um acabamento mais bonito, ele deixa essa região hidratada e evita com que o corretivo craquele e fique com aquele aspecto todo marcado durante o dia. Eu acho que quem tem pele seca, normal e até mista ali vai gostar bastante desse primer. Eu só não acho que quem tem pele oleosa vai curtir muito, porque, pelo menos no meu caso, como eu falei pra vocês, ele acabou não segurando tanto a oleosidade da minha pele. Bom, gente, é isso pro vídeo de hoje. Essa foi a minha experiência com o primer BT Blur e o primer Hydra Blur. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês com relação a esses produtinhos aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, compartilha com as amigas que querem saber as diferenças desses dois. Se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Muito obrigada por assistirem, um beijo e até a próxima. Tchau!